Será que os Nazgûl são tão poderosos assim? Nos filmes de O Senhor dos Anéis, a gente vê os Nazgûl em momentos bem marcantes, seja cavalgando aqueles cavalos sombrios ou voando naquelas bestas aladas. Mas afinal, quão poderosos eles realmente são? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Se o querem tanto, podem vir buscar. Os Nazgûl, ou melhor, os espectros do Anel, eram originalmente humanos. Sauron escolheu 9 homens poderosos e deu para eles anéis do poder. O trato era o seguinte: com os anéis eles ganhariam vidas longas, riquezas e outras coisas que quisessem no mundo mortal. E no começo parecia um ótimo negócio, eles se tornaram reis, feiticeiros e guerreiros influentes. Mas, um a um, caíram sob o domínio dos anéis de Sauron. Se tornaram espectros invisíveis, completamente escravizados à vontade dele. E mesmo depois de virarem Nazgûl, eles mantiveram muitas habilidades de quando eram humanos. Alguns eram mestres em combate, outros tinham poderes mágicos. Apesar de muitas vezes parecerem iguais, cada um tinha as suas particularidades. O mais forte e conhecido é o Rei Bruxo de Angmar, que tem poderes tão assustadores que até os outros Nazgûl parecem menores perto dele. Um exemplo do poder dele aconteceu no Val. Ele levantou a mão e com um simples gesto ele deixou o Frodo mudo, quebrou a sua espada e quase o paralisou de puro terror. Esse tipo de habilidade não é só dele. Todos os Nazgûl são extremamente perigosos e imortais, até certo ponto, e não podem ser feridos por armas comuns. Sauron também deu uns presentinhos para eles. Seus cavalos negros foram criados especialmente para suportar as trevas que os Nazgûl carregam. Depois eles ganharam aquelas feras voadoras, garantindo domínio aéreo, algo bem raro na Terra-média. Dragões já não apareciam tanto na época. As águias só surgiam em momentos cruciais e ninguém tinha inventado máquinas voadoras. Então os Nazgûl e as suas montarias gigantescas dominaram os céus sem muita competição. Outra coisa assustadora, a lâmina Morgul. O Rei Bruxo usou essa arma para ferir o Frodo lá no topo do vento. A faca foi encantada para que os pedaços dela se movessem dentro do corpo da vítima, indo em direção ao coração. Se chegassem no coração do Frodo, com certeza ele teria se transformado em um espectro, completamente controlado pelo Rei Bruxo. O Frodo resistiu por 17 dias, o que foi impressionante porque a maioria das pessoas não aguentaria tanto. Sem contar que só alguém como Elrond poderia curar algo desse tipo. Essa lâmina é tão poderosa que basta um único golpe para começar a condenar a sua vítima. Além disso, os Nazgûl conseguiam usar armas físicas, mesmo eles sendo seres invisíveis e etéreos. Lá no topo do vento, eles estavam armados com espadas. O Rei Bruxo, em outras batalhas, é descrito usando uma espada enorme. Eles também podem lançar dardos pretos mortais. Então, além de todo o terror que eles causam, eles são bem práticos no combate corpo a corpo. Mas também tem outra coisa, o medo. Sim, o medo. Um dos exemplos mais sinistros é o hálito negro. Esse bafo venenoso, digamos assim, é tão poderoso que deixa as pessoas inconscientes. Foi o que aconteceu com o Merry e com a Elwyn quando eles entraram em contato direto com os Cavaleiros Negros.
A descrição chega a ser assustadora. O hálito negro provoca um sono frio e profundo que, se não fosse por Aragorn chegando na hora certa, poderia ter matado os dois. A sombra que eles sentem simboliza o medo e a morte iminente, uma marca terrível dos Nazgûl. Mas o hálito negro é só uma parte do que faz os Nazgûl serem tão temidos. O verdadeiro terror que eles causam é o medo que carregam por onde passam. Tolkien descreve isso em O Senhor dos Anéis de forma impactante. Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, a simples presença dos Nazgûl fazia até os guerreiros mais valentes tremerem. E eu também acabei de lembrar agora que os próprios orcs tinham medo dos Nazgûl, e é por isso que eles iam junto com os orcs na batalha, para meio que controlar a situação. Muitos largavam as suas armas ou ficavam paralisados, dominados pelo desespero e por uma escuridão que tomava conta das suas mentes. Não é à toa que eles eram tão perigosos. Não era só a força física, mas o poder psicológico que deixava os seus inimigos sem reação. Outro detalhe curioso é que, por serem espectros, os Nazgûl conseguiam enxergar o mundo espiritual. Isso significa que quando alguém coloca um anel, eles podem ver claramente a pessoa, mesmo que ela esteja invisível para os outros. Eles também conseguem perceber seres poderosos como Glorfindel. Esse olhar no reino espiritual é uma vantagem enorme para eles. Apesar de tudo isso, os Nazgûl tinham sim as suas fraquezas. Eles eram muito mais fortes à noite na escuridão, mas durante o dia, eles perdiam parte dos seus poderes e tinham dificuldades de enxergar na luz do sol. Além disso, eles eram vulneráveis às coisas puras e boas, como a luz do fogo. No Topo do Vento, por exemplo, o Aragorn usou tochas para lutar contra os Nazgûl, e mesmo que o fogo em si não ferisse eles, a luz os incomodava profundamente. Outra fraqueza interessante é que Frodo, ao invocar o nome de Elbereth, uma poderosa entidade dos Valar, conseguiu causar um impacto direto neles, mostrando que os símbolos de bondade podiam machucá-los. As armas também desempenham um papel crucial na luta contra os Nazgûl. O Merry, por exemplo, esfaqueou o Rei Bruxo com uma lâmina especial que tinha sido forjada em Barad-dûr, e esse golpe foi decisivo. Essa arma tinha propriedades mágicas que podiam ferir os espectros. Inclusive, tem uma cena curiosa no Topo do Vento, quando Frodo tentou acertar o Rei Bruxo com a sua espada, mas ele errou o golpe. E mais tarde encontraram a capa do Rei Bruxo com um corte. Isso levanta a possibilidade de que o Frodo, com um pouquinho mais de sorte, poderia ter derrotado o líder dos Nazgûl naquele momento. Vocês têm noção disso? Esse detalhe é surreal. Os Nazgûl, apesar de todo o poder e terror que inspiram, já enfrentaram derrotas ou momentos em que foram forçados a recuar. Um exemplo interessante é quando Gandalf enfrentou os 9 Nazgûl de uma vez e conseguiu segurá-los por uma noite inteira. Depois, ele mesmo afirmou que aquilo tinha sido extremamente difícil, mas o poder da sua luz naquele momento foi algo que não se via desde os tempos antigos. Isso só mostra que mesmo que os Nazgûl sejam formidáveis, eles passam sim dificuldades diante de inimigos tão poderosos como Gandalf. Outro caso é o Glorfindel, um dos elfos mais poderosos da Terra-média. Durante os eventos de A Sociedade do Anel, 5 Nazgûl evitaram um confronto direto com ele, desviando do seu caminho ao perceberem a sua força. Isso ressalta como seres com grande poder espiritual podiam intimidar os espectros do Anel. E vale lembrar que o poder dos Nazgûl, especialmente o do Rei Bruxo,
foi amplificado por Sauron em momentos decisivos. O Tolkien menciona nas suas cartas que antes da Batalha dos Campos de Pelennor, o Sauron concedeu ao Rei Bruxo uma espécie de força demoníaca adicional. Esse poder extra tornou o líder dos Nazgûl ainda mais ameaçador, mas também evidencia a ligação direta deles com o Sauron, que é tanto a fonte da sua força quanto a sua maior fraqueza. Os Nazgûl eram totalmente dependentes do Sauron e do Um Anel. Os anéis que eles receberam milênios de anos atrás prenderam eles no reino mortal e eles viraram servos eternos do seu mestre. Quando Sauron foi destruído e o Um Anel, a chave desse poder, foi destruído, eles também encontraram o seu fim. É bem irônico que a fonte da força deles, o Anel e o domínio do Sauron, fosse também a vulnerabilidade mais fatal deles. E mesmo que eles parecessem invencíveis para humanos comuns, com as suas habilidades sobrenaturais e resistência a armas normais, tinha sim maneiras de enfrentá-los. Seres poderosos como o Gandalf, o Glorfindel e até o Aragorn demonstraram que eles poderiam sim ser feridos ou repelidos, especialmente quando se usava armas especiais ou magia. No fim, os Nazgûl sucumbiram ao mesmo desejo de poder que os corrompeu desde o início, e bastou a destruição do Um Anel para selar o destino deles. Sauron ainda vai revelar seu servo mais mortal. Aquele que irá liderar os exércitos de Mordor na guerra. Aquele que dizem que nenhum homem vivo pode matar. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! É o rei dos bruxos de Angmar. Já ouviu antes? Ele esfaqueou Frodo no topo do vento.